E agora que você já está ambientado com a interface do Office 365, chegou a hora de começarmos a administrar melhor o ambiente. Então vamos começar falando sobre a criação de usuário, como criar usuários em lote para facilitar o seu dia a dia? Então vem comigo, vamos aprender um pouquinho sobre isso. No vídeo anterior, eu já havia mostrado para você como criar um usuário pelo portal e também como fazer isso pelo PowerShell. Porém, esse método ele é indicado para a criação de poucos usuários. Pois se você tiver que criar diversos usuários, sei lá, 30, 50 usuários, isso pode dificultar o seu trabalho. Sendo assim, iremos agora, eu e você, aprender a criar usuários em lote. Ou seja, nós iremos importar para o portal uma lista de usuários pré-definida. Lista essa que você poderia obter direto com o time de RH, por exemplo, da empresa. Imagina, olha só que situação interessante. Você foi contratado para configurar o tenant do Office 365 para uma empresa e criar alguns usuários nesse tenant. Então, o que você pode fazer enquanto você prepara todo o ambiente é enviar um arquivo com uma lista de informações para o pessoal lá do RH, por exemplo, que seja devolvida para você com os nomes dos usuários que serão criados. Dessa forma, fica fácil de você fazer a importação desses nomes. Agora, claro, você deve estar se perguntando, né? Que informações, Rogério, eu deveria pedir sobre o usuário para depois criá-lo? Bem, aí vem a parte fácil. O Office 365 já lhe oferece esse modelo de arquivo pronto, sabia? Basta você fazer o download e então enviar para o responsável esse arquivo para que ele possa preencher com as informações que você precisa. Eu vou te mostrar como é fácil fazer isso. Olha só, nós já estamos aqui no portal do Office 365. Então eu vou clicar aqui no ícone, né, da app do administrador, o admin. E dentro dessa app, eu vou então lá no item Users. E vou clicar aqui em Active Users. Vejam, eu tenho aqui a opção de adicionar um usuário, recurso que você já conhece. Agora eu tenho aqui do lado direito a opção More. Quando eu clico em More, eu tenho alguns recursos extras. Entre eles, eu tenho aqui a opção de importar múltiplos usuários. Está vendo? Import Multiple Users. Vou clicar nessa opção. E aí observe que ele dá a opção de você começar o processo de importação. Mas tudo isso começa com o download de um arquivo pronto já. Você tem duas opções aqui. Você pode baixar só o arquivo já com os cabeçalhos, para ser apenas preenchido, ou se você tiver alguma dúvida ou quiser até mostrar um exemplo para a pessoa que vai receber esse arquivo, ou até mesmo para o seu referencial, né? Você pode baixar esse arquivo com o cabeçalho e também com algumas informações de usuários de exemplo. Eu vou baixar ele limpo, tá? Já vou baixar ele limpinho aqui, ó. Vou clicar nessa opção do download do CSV. Vou salvar ele aqui no meu desktop mesmo, tá? Então, vou soltar aqui na área de trabalho. Salvar. Pronto. Já foi salvo, né? Já foi, né, feito o download. Eu posso abrir aqui já o documento. Eu vou abrir. Como ele é um arquivo CSV, ele vai abrir via Excel. Eu poderia até abrir via Notepad, mas eu recomendo que use Excel. Eu acho mais fácil de fazer a tabulação, né? Fica mais fácil trabalhar isso. Veja que é um arquivo relativamente simples. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Olha só, eu tenho aqui a informação, né, ó, com o username, o first name, né? Então, tem aqui as informações já separadas por vírgula desse arquivo, tá? Então, basta que eu informe isso. Então, vou aqui rapidamente preencher esse arquivo. Um detalhe aqui importante só que vocês têm que observar é que neste caso, reparem que ele abriu para mim colocando todos os dados numa única célula. Então, isso aqui acaba sendo um pouco ruim de se trabalhar dessa forma. Então, ao invés de eu abrir o arquivo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um pouquinho diferente, ó.
Deixa eu fechar aqui. Eu vou chamar o Excel. Isso é uma dica interessante para facilitar o seu trabalho. Eu vou chamar o Excel. Vou abrir aqui um arquivo novo. E neste caso aqui, eu vou aqui em Data e vou aqui, ó, importar um arquivo de texto CSV, tá vendo, ó? E dessa forma, ele vai permitir que eu escolha aqui na área de trabalho, tá vendo, ó? Importar esse documento. E ele vai iniciar para mim, então, um wizard, né? um processo passo a passo, em que ele vai detectar as vírgulas e, com base nisso, ele já vai separar cada um numa coluna, tá vendo? Olha só como fica mais fácil de ver isso, tá? Então, eu vou carregar aqui. E vejo que ele já trouxe para mim, até com filtro aqui, se eu quiser, depois eu posso, né, utilizar isso, não tem problema, tá? Agora aqui eu vou preencher com essas informações. Então eu vou mandar para a pessoa do RH, né, vou encaminhar para que ela possa, então, preencher isso para mim. Então eu vou salvar esse arquivo de novo e encaminho para a pessoa do RH. Bom, como você pode perceber, aqui eu já recebi de volta a lista, né? No caso, com alguns usuários que serão criados. Neste caso aqui são poucos, mas o suficiente para a gente poder fazer alguns testes. Então tá tudo bem, tá tudo pronto aqui, tá tudo certo, né? Para a gente poder importar. Então, em princípio, o arquivo está salvo. Porém, o que acontece aqui e o cuidado que a gente tem que ter? Neste momento, esse arquivo está salvo como um XLS. E lembre-se que eu tenho que importar como CSV. Então, primeira dica importante aqui, tá? Você tem que vir aqui no menu Arquivo e salvar esse arquivo, ó, salvar como, e trocar aqui, ó, para CSV. Porém, toma cuidado com o seguinte, você vai achar vários CSVs aqui, né? Ó, UTF, CSV Mac, MS-DOS. Você vai escolher o CSV, delimited, ou seja, separado por vírgula, só. Porque se você escolher qualquer outro CSV aqui que não seja esse, ele provavelmente vai atribuir dentro do arquivo algum código escondido, oculto, alguma coisa que vai fazer com que o Office 365 se perca e não consiga importar. Aliás, isso acontece não só no Office 365, mas em diversas outras situações em que eu precise usar um CSV. Então, nesse caso aqui, eu salvei o arquivo, né, como CSV. Estou salvando ele aqui, na verdade, vou salvar aqui no desktop mesmo, tá? Ele vai dar essa mensagem de que isso pode não ser suportado por alguns tipos de softwares, arquivos, ok, não tem problema. Vou fechar aqui o Excel. Tá aqui, aí eu tenho a lista pronta em Excel e a lista pronta em CSV. Eu vou aqui no navegador, volto lá no mesmo local que a gente estava e vou recomeçar o processo de importação de novo. Vou aqui no Import, múltiplos usuários, e vou procurar aqui pelo arquivo. Tá vendo? Agora, ao invés de baixar uma base, eu já vou pegar o arquivo pronto. Tá lá, lista pronta CSV. Vou abrir. E aí, olha que legal, ele tem aqui do lado um botão Verify. Esse botão ele é muito útil para validar se o arquivo está ok para importação. Qualquer erro que tiver, ele já vai apontar aqui para você e vai, né, te ajudar a evitar ter traumas aí de ficar tentando e não dar certo. Então eu vou clicar no Verify. E olha só, ele está mostrando aqui para mim que existem alguns problemas, tá vendo? Ó? Então, aqui basicamente, eu até já sei o que é, mas eu propositalmente deixei assim para vocês observarem, né? Para você observar que esse erro pode acontecer. Mas onde está o fator aqui que tem que ser corrigido? Quando você exporta do Excel, esse arquivo que deveria vir separado por vírgulas, ele vem separado, na verdade, por ponto e vírgula. Então, qual que é a dica aqui agora? Pulo do gato. Dá um botão direito no arquivo, abre ele com o Notepad, bloco de notas. E aí, você vai fazer o seguinte. Primeiro, essa primeira linha aqui de cima, ó, esquece ela. Pode apagar essa linha, que é a linha do filtro que o Excel gerou. Não serve para nós. A segunda questão aqui é a seguinte, ó, vem aqui no editar, vem aqui em substituir e coloca lá, ó, substituir, né, localizar ponto e vírgula
e substituir por vírgula. E manda substituir tudo. Observe que agora ele está com vírgulas aqui, né, ao invés de ponto e vírgula. Salvo o arquivo de novo. Mantive o mesmo nome, lista pronta lá. Vou voltar novamente aqui. Vou pedir novamente para ele buscar aqui o arquivo lista pronta. E vou pedir para verificar. Opa, agora sim, tá vendo? Esse arquivo parece bom, né? Então vamos clicar em Next para ver o que acontece. Aí ele vai começar a fazer algumas perguntas para mim aqui. Como eu estou criando em lote, né? Ele vai perguntar o que eu faço para aplicar para esses usuários todos. Então a primeira questão aqui é o permissionamento desses usuários. Eles vão poder logar no portal? Estarão autorizados a logar? Ou eu vou deixar o login bloqueado por enquanto? Eu vou dizer que ele pode logar. Licença, eu vou atribuir uma licença para eles agora ou não vou atribuir? Eu vou atribuir sim. Então vou selecionar aqui, né? Vou selecionar o país. Lembrem-se que você tem que definir lá o User's Location, né? O país em que a pessoa está, o usuário está, para depois poder então selecionar a licença. Então eu vou marcar aqui, ele vai selecionar então a licença do E3, que é o que eu tenho aqui disponível. Poderia até customizar isso. E aí então eu vou dar um Next. Ele está adicionando aqueles usuários da lista lá que eu tenho, 7, 8 usuários. Observe que ele já listou aqui que foram 7 usuários criados. Eu posso fazer o download dessa lista aqui, até para eu ter um controle. Eu vou baixar para você ver aqui. Vou salvar aqui no próprio desktop também. Download aqui só para a gente ver como ficou. Ele avisa que eu posso mandar esse resultado por e-mail também, e que se eu mandar por e-mail, essas senhas vão aparecer abertas, né? Não tem problema, eu posso mandar se quiser, mas aqui eu vou dizer que não precisa mandar por e-mail, tá? E aí então eu vou clicar em Close. Olha lá, usuários criados. Aqui, pessoal, até observa aqui, ó, que existiu um erro no preenchimento da planilha lá, ele veio aqui só Horácio como Teles. Mas tudo bem, eu posso clicar aqui agora, se eu detectei esse erro, e posso corrigir isso. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, vir aqui, olha, em Display Name, edito, olha, Horácio, Last Name, Display Name aqui, deveria estar Horácio e não está. Então, eu vou clicar aqui. Pronto, fiz isso, clico em Save, pronto, Close, pode fechar aqui e está corrigido também. Os usuários estão criados, eu vou abrir aqui, ó, lembra que eu baixei o arquivo lá, o download, vamos ver o que ele trouxe para a gente, só para você ver. Vou permitir aqui. Ele listou aqui, tá vendo, ó, os usuários, o importante aqui, para nós, observe bem isso, o importante aqui, na verdade agora é o nome de usuário, né? E a senha dele que você pode passar para o gerente ou para o próprio usuário para ele saber. Então é importante que você tenha isso momentaneamente aqui para que o novo usuário possa depois então acessar pela primeira vez e redefinir a sua senha, tá? Então isso é interessante que você tenha essa lista, tá? Você pode mandar por e-mail, você pode baixar como eu fiz aqui, então isso aí fica a seu critério, mas veja então que a gente acabou aqui de criar usuários em lote, né? Então fica muito mais fácil do que ficar fazendo aquele processo repetido de criação de usuário. Então siga essas dicas que eu te passei, crie o arquivo, prepare a lista e importe, vai ser bastante produtivo isso, né? Então esse é o método que a gente vai usar principalmente quando não tiver a integração do Active Directory local com a nuvem. Então é uma solução bastante prática. Bom, com isso então a gente encerra mais esse vídeo e eu aguardo você num próximo vídeo aqui para a gente continuar o nosso curso aqui sobre administração do Office 365. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Até lá!